E a gente continua aqui com a montagem da nossa estrutura. Olha, as estacas já estão todas como é que se diz, enterradas, prontas para receber as tábuas. E o que eu vou falar agora é como a gente faz a inclinação das nossas bancadas. Tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês a questão da inclinação. Bom, como é que você deve montar a inclinação das suas bancadas? O que acontece? Observa aqui nessa estufa nossa aqui, ó, que a inclinação vem de lá e vem para cá. Por que a gente fez nessa área, e enquanto que nas outras a gente fez o contrário, né? Foi daqui para lá. Isso aqui foi um erro nosso, tá? A gente percebeu que isso aqui a gente montou de qualquer jeito. A gente não analisou a posição do sol, tá? De onde ele nasce e para onde por onde ele se põe, tá? E aqui na minha cidade, o sol, vou dar uma olhada aqui, ele nasce nessa direção e vai se pôr nessa outra direção. Então isso também a gente tem que levar em consideração, né, por onde o sol ele vai nascer e vai se pôr. Por quê? Porque observa aqui nessa estufa, né, que como o sol nasce nessa área aqui, a gente vai pegar mais tempo de sol, principalmente esse sol mais de manhã, né? E vai se pondo e vai pegando menos sol do final da tarde. Tá? Com isso, a estufa fica mais refrigerada, né? E fica com o sol mais saudável. Diferente dessa outra aqui, que ela vai pegar de costa o sol nascente e vai pegar de frente o sol poente, tá? Futuramente a gente vai mudar essa posição aqui dessa estufa, tá? Das bancadas, mas como eu estou falando, por enquanto a gente está deixando aí. Então a outra bancada nossa, que a gente está montando aqui, a outra estufa, a gente já vai adotar esse padrão, né, de mais alto lá no final e vai descendo a água para cá, né, e que volta para a caixa d'água também, né, faz o retorno. E para isso a gente adotou um padrão nosso. As nossas bancadas, como eu vinha dizendo, elas têm 20 metros de comprimento, tá? A nossa estufa tem 21 metros, a nossa estufa total, e a nossa bancada ela vai ter 20 metros de comprimento por 1,90 de largura, tá? Sendo que aqui no início, na parte mais baixa, ela vai ter 40 centímetros, tá? Ela vai ter 40 centímetros. Olha, a gente até colocou a linha aqui, ó, tá? Para fazer a demarcação. Cada estaca, para sustentar a bancada, ela tem uma distância de 50 centímetros. Olha aqui, ó, 50 centímetros. Aqui vai entrar outra estaca para segurar a bancada. Mais 50 centímetros, 50 centímetros, 50 centímetros, 50 centímetros e assim por diante, tá? Para sustentar. O que é essas estacas? São exatamente isso aqui, ó. Você tem a coluna aqui da estufa e você tem esse tipo um cavalete aqui, ó, esse suporte que segura o peso das telhas Brasilite aqui, ó. Tá? Então a distância de uma para outra é de 50 centímetros que a gente usa, tá bom? Então vocês vão estar acompanhando em tempo real a montagem de uma estufa, que é para tirar todas as dúvidas de vocês na hora de você montar a sua estufa hidropônica aí. Então olha, observa aqui, ó, né, que o fio segue. A gente coloca essa linha, né, de nylon para mostrar como é que vai ficar aqui, né, no final. Tá? Como eu disse nos meus vídeos, né, no YouTube, a gente faz a nossa bancada no final um pouco alta, um pouco elevada, porque a gente quer que a água corra o mais rápido possível dentro da bancada. Então lá ela tem 40 centímetros
e aqui ela finaliza com 1,40 m ou 1,5 m, tá bom? Então essa é a estrutura que a gente monta aqui para nossas bancadas aqui do telhão. Outra coisa também, olha só, já está feito aqui, já tá fincada as estacas do suporte da bancada do meio. A primeira bancada que nós montamos é a do meio, porque exatamente ela fica bem no meio entre essas duas estacas. Aqui hoje nós vamos passar uma tábua que vai unir essas duas estacas aqui, e aqui em cima vai ter um suporte que vai servir de viga central para estar nivelando, né, como telhado, para estar colocando o nosso plástico, tá? Para fazer o nosso arco aqui, como é nessa outra aqui, dessa outra estufa aqui. Só que nessa estufa aqui em específico, nós vamos fazer mais alto, tá? Porque quanto mais alto, mais arejado, melhor para as hortaliças, porque é melhor a sensação térmica que elas passam, tá? Então a altura mínima, recapitulando, é cerca de 3, no mínimo 3 metros aqui na lateral, e 4 metros aqui na central que a gente vai fazer, essa parte central. A gente montou aqui para nos ajudar, olha, esses cavaletes improvisados aqui, ó. Com isso aqui a gente vai andar por cima e vai estar fazendo a parte daqui da montagem aqui de cima dessas tábuas do beiral, vai estar interligando as estacas, tá? Então a gente montou esse pequeno cavalete aqui para estar nos usando como andame, né? Aqui, ó. Mais um aqui, ó. Tá? A gente aproveita a madeira que a gente tem aqui na nossa área para estar fazendo esses andames improvisados aí, ó. Pra gente estar fazendo nosso trabalho. Então, mostrando como a gente providencia a nossa montagem aqui da nossa estufa. Olha só, nós vamos levar cerca de 5 dúzias dessas tábuas aqui, ó. Tá? Ela é de quanto, Torres? É 16, Ela é 16 centímetros, né? Largura. 16 centímetros de largura por quanto? 4 metros de comprimento. Quanto? 4 de comprimento. E 4 metros de comprimento, ou seja, ela tem 4 metros de comprimento dali, ó, até o outro lado. Então ela tem 16 centímetros assim e 4 metros de comprimento, tá? Ela é uma tábua bruta. A gente usa um total de 5 dúzias para fazer toda a nossa estufa, tá? Fica aí a dica. No final dessa aula nós vamos passar a relação todinha numa planilha, né, do material que a gente usa aqui para tá fazendo a estufa, tá? Nesse padrão, tá? De 7 metros por 21, tá? Com as 3 bancadas. A gente vai estar passando todo um relatório aí para vocês seguirem, né, de que material você vai precisar para estar montando uma bancada nesse perfil aí, para você estar produzindo o seu cheiro verde, o seu alface e assim por diante, tá bom? Nós estamos montando aqui, olha, os buracos para sustentar essas estacas, né? E a distância de uma estaca para outra, para sustentar a bancada, a telha, ela é de 1,10 m, tá? Essa distância aqui, ó, tá? E assim vai. Pode ver que tem um buraco aqui, já tá, tem outro aqui desse lado. A própria estaca aqui já serve como suporte para segurar a bancada. Ó, já tem outra aqui, ó. E assim por diante, ó. Tá? Então essa distância é exatamente isso aqui, ó. Entre essa estaca aqui e essa outra estaca que dá sustentação a essa bancada. É exatamente isso. Aqui tem 1,10 m de distância. Tá bom? Eu tô aqui com torres, e uma diferença que a gente teve na hora de montar a outra estufa
Vocês perceberam aqui que essa tábua aqui, ela só fica aqui no meio, olha. Ela não pega de lado para um lado, de um lado para o outro, tá? Ela não vem direto. E isso aqui nos deu muito trabalho na hora de colocar o plástico, porque quando a gente puxava, essa haste aqui, ela se retraía. Ela se retraía, entendeu? Aqui, ó. E dava muito trabalho da gente fazer na hora de puxar o plástico. O que a gente vai fazer agora? A tábua vai ser de um canto ao outro canto, não vai ser só aqui no meio mais não. Então o que ele está fazendo aqui, ó? Ele está unindo duas tábuas, né? Por que tu está unindo? Porque essas tábuas estão 4 metros, né? É. E tu cortou um pouquinho aí, tu cortou quantos? Emendar uma de 4 e uma de 3 aqui para dar 7 metros. Então olha só, ele emendou uma de 4 e uma de 3. Qual é de 4? Essa aqui, né? É. Essa aqui, olha, essa aqui tem 4 metros. Aí ele cortou 1 metro. Ele cortou 1 metro daquela uma lá, que está aqui cortado. E vai usar exatamente esse pedaço cortado para estar emendando essas duas tábuas. Então aqui já vai ser diferente. A tábua vai vir direto, olha, aqui em cima. Daqui a pouco vocês vão ver como isso é montado, tá? Esse objetivo dessa montagem é exatamente isso, na hora de colocar o plástico, porque a gente percebe que na hora que a gente vai puxando, vai esticando o plástico aqui na lateral, como não tem essa resistência dessa tábua, a própria estufa ela se recolhe, mesmo com essas estacas aqui na lateral segurando, mas a força faz com que ela esteja se recolhida. Isso foi um problema que nós enfrentamos na estufa passada. Fica aí a dica. Tu pregou o pau, parou o prego. Como eu falei de manhã, aqui olha, a gente está pregando a tábua de ponta a ponta, diferente daquele outro aqui, olha, que a gente só pegou aqui no meio, tá? Isso aí é para dar uma resistência na estrutura da estufa na hora de puxar o plástico, para ele não, para isso aqui não encolher, tá? Então agora nós vamos pregar aqui na haste aqui da estufa, tá? Isso aqui dá uma estabilidade maior. A outra coisa aqui, olha, você vê que a gente usa a pernamanca, mas aqui, olha, na hora de sustentar para sustentar as telhas, a gente usa a tábua bruta mesmo, né? Dessa forma. Isso aqui dá uma resistência e uma estabilidade, para nossa estufa, muito interessante. Seguimos a linha, pode ver que a gente segue essa linha aqui, ó. A gente segue a linha, tá? Lembrando que aqui está com 40 centímetros e lá no final está com 1,5 m. Daqui para lá tem 1,90 m, que dá tranquilamente 4 telhas do modelo que a gente usa, que é uma telha Ondina de 50 centímetros por 2 metros. E depois a gente vai estar mostrando como a gente coloca essas telhas. Então, para
você aí ver como é que nós colocamos montamos a nossa estufa. Tá bom? Essa é a aula. Bem detalhado, olha, 2 pregos, tá? Somente 2 pregos. Bem simples. Plástico para aumentar a durabilidade dessa madeira. E ao final dessa aula eu vou estar repassando todo o material que foi usado aqui, tá? Todo o material que foi usado, os custos, o total e detalhado de cada item aqui da nossa estufa, tá bom? Tô deixando a linha bem no meio do buraco, tá bom? Tá. Bom. Que aí dá para uma perna manca bem.
Aproveitar esse aqui, né? Oi? Aproveitar esse